Vamos abrir as nossas Bíblias na Epístola aos Efésios, capítulo 4. Nós estamos meditando e o nosso tema das últimas semanas tem sido mantendo a unidade da igreja. E hoje nós vamos meditar mais um pouquinho nesse tema e eu quero que nós leiamos como base Efésios capítulo 4, nós estamos meditando do verso 1 até o verso 16, mas hoje eu quero ler especificamente do verso 11 ao 13, e nós vamos parar para pensar um pouquinho aí. Efésios 4, de 11 a 13. E diz assim, e ele mesmo aqui é quem? Cristo. Cristo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Até aí. Senhor, graças te damos, porque sabemos que o Senhor é Deus presente nesta igreja e na vida de cada um de nós. E é por isso que nós queremos agora também pedir que mais uma vez, quando nos reunimos nesta casa, que é dedicada para o louvor, adoração, oração e meditação na Tua Palavra, que o Teu Espírito já esteja a trabalhar na mente de cada um de nós, para que possamos ter todo o pensamento cativo diante do Senhor nessa hora, esteja a trabalhar nos nossos corações de cada um de nós, para que possamos já ter também os nossos sentimentos voltados para a Tua disposição da Tua Palavra, Senhor. Pedimos que todos que estão presentes e até mesmo aqueles que nos acompanham mais distante, que a Tua Palavra possa trazer vida ao coração de cada um. Ajuda-nos na compreensão. É oração em Cristo Jesus. Amém e amém. Amém. Podem tomar os seus assentos? Nós já até meditamos no versículo 11, na última mensagem, quando nós falamos um pouquinho sobre os dons que Cristo concede à sua igreja. E uma coisa que é muito interessante do verso 11, eu não vou, lógico, meditar de novo nos detalhes que estão ali, mas só para chamar a atenção, para seguirmos principalmente para o verso 12 e 13 hoje. E ele diz que Cristo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, ou algumas outras traduções dizem pastores e doutores. Só que doutor aí não é médico, né? É professor, mestre. Muito bem. Então, apesar de nós termos 5 palavras, aí, 5 definições, mas na realidade nós temos 4 funções. Tá? Ele, por causa da própria construção da ordem dos dons, gramaticalmente, porque ele diz uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A última, pastores e mestres, na realidade é uma só função, que se encontra em uma pessoa. E o que é interessante é isso, que o dom que Cristo concede à sua igreja, sabe quais são os dons? São as próprias pessoas. Ele não diz que ele deu o dom de apóstolo, ele deu como dom o apóstolo. Ele não dá como dom o dom de profeta, mas o dom é o profeta. Porque o dom é concedido à igreja, não à pessoa. Alguém às vezes pode pensar assim, eu tenho, como eu estou aqui juntamente com os irmãos, como pastor e mestre da igreja. Eu tenho o dom de pastor e mestre? Não, eu sou o dom de pastor e mestre para a igreja. É interessante isso. E enquanto eu estiver executando a minha missão que Cristo concedeu à igreja, de pastor e mestre,
eu serei o dom de Cristo para essa igreja. Espero que você esteja satisfeito e feliz com isso, não é melhor ir embora, né? Porque a Bíblia diz, nesse texto em Efésios, que a minha presença nesse local é o dom de Cristo para essa igreja. Isso ao mesmo tempo que para mim, pessoalmente, fala algo que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo implica uma grande responsabilidade. É ou não é verdade? Implica uma grande responsabilidade, porque significa que eu não estou aqui para ser servido, mas estou aqui para servir. E infelizmente, e aqui é que eu quero começar a olhar mais para frente a partir de agora, e hoje mesmo quando eu entrei, né, aqui a igreja hoje, na semana passada eu acabei não vindo por causa da questão mais da neve lá em Worcester, mas quando eu fui entrando, já estava aqui na entrada, né, a irmã Helena, a irmã Maria, que são duas irmãs sempre muito queridas também, acaba sendo um pouco suspeito, né, porque elas são irmãs amorosas, mas disseram assim, não, pastor, mas é bom que o pastor está aqui hoje mesmo, que deram aquela palavra de carinho, de incentivo, porque eu pude estar aqui hoje, graças a Deus por isso. E temos orado para o pastor até não desanimar de vir para cá, porque eu moro mais longe. Não. Deixa eu dizer uma coisa, se é Cristo quem concede-me como dom à igreja, é só Cristo também que pode, se quiser, mandar para outro lugar. Aí a gente não briga com Cristo, né? Mas o que eu quero dizer é que isso para mim também é um incentivo. Sabe por qual razão? Porque eu sei que há sim um privilégio, mas todo privilégio vem junto com ele grande responsabilidade. Nunca pense que porque você tem privilégio por alguma coisa, que isso te faz diferenciado e melhor. Significa que existe junto com o privilégio uma grande responsabilidade. Quem não entende isso, não pode servir a igreja de Jesus Cristo. Se você achar que tem um privilégio por estar em Cristo, por estar na igreja, mas não tem responsabilidade, então não entendeu o que é fazer parte do corpo de Cristo. Privilégio sempre implica em responsabilidade. E não exigir, mas entender que há o que oferecer. E uma das coisas que muitas vezes me choca, vou falar agora como pastor, uma das coisas que me choca muito é quando eu vejo pessoas que também levam sobre si o título, o cargo, a função, a responsabilidade de ser pastor, mas que acredita que a igreja tem que lhe servir. É o contrário. Por isso que não é fácil, é um privilégio, porque é um dom de Cristo. Mas ao mesmo tempo não é tão fácil, porque nós seres humanos naturalmente, nós gostamos de ser servidos. Mas a partir do exemplo, e aqui pensa assim, mas então o pastor está aqui para nos servir, então nos sirva bem, senão nós vamos puxar a sua orelha também, não é? Existe algo que se chama reciprocidade. Se você é servido, você também tem que servir. Na igreja de Cristo, não existe lugar somente para um que serve e os outros são servidos. Todos servimos. E nós vamos entender isso, é o que eu quero trazer para nós meditarmos hoje. E aí ele diz que dentro dessa função, que aqui me toca diretamente com a igreja, como pastor e mestre, a função principal do pastor na igreja é ensinar a igreja. Essa é a função principal do pastor. Não é a única, mas é a função principal. Quem tem a responsabilidade do ensino na igreja é o pastor. Porque o pastor foi dado para pastor e mestre da igreja. E em outras partes do Novo Testamento e outras epístolas diz exatamente isso. Sempre reforça a ideia que a responsabilidade de ensinar a igreja é função pastoral. E o que se dedica ao ensino, diz também a palavra, esmere-se em fazê-lo com zelo e dedicação. Por qual razão? Porque aquilo que nós ensinamos como sendo a palavra de Deus,
há uma grande influência sobre a vida das pessoas, é ou não é verdade? Um ensino errado pode conduzir pessoas ao grande erro. O ensino correto deve nos levar a produzir bons frutos na obra de Deus, mas o ensino errado é maléfico e pode destruir vidas. Por essa razão, ele diz aqui bem claramente que nessa função, nessa responsabilidade que o pastor tem de ensinar na igreja, ele diz assim agora no verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. É uma continuação. Quando ele diz assim, e Cristo deu outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. O pastor mestre na igreja foi dado para que, a tradução diz, aperfeiçoar os santos. É interessante que a palavra usada aqui na língua grega é uma palavra muito interessante, porque ela, em diferentes contextos, ela pode ser usada de maneiras diferentes. Ela é muito interessante mesmo. Em grego se diz a palavra katartismos. Katartismos, em grego, por exemplo, quando se usava na medicina, na saúde do corpo. Vamos supor que alguém tivesse quebrado um osso ou uma junta tivesse se deslocado. Aí tem que ir lá o médico, colocar o ossinho no lugar, engessar, não é? Ou então se a junta está deslocada, tem que pegar lá e colocar no lugar. Então significa consertar aquilo que está quebrado, colocar no lugar o que está desconectado. Quando era usada, a palavra era usada num contexto político, significava fazer a paz entre dois partidos que estavam opostos. Parece que essa palavra precisa muito hoje para os Estados Unidos, né? Quando dois partidos estavam extremamente opostos, um para cada lado, alguém conseguiria trazer a conciliação. Essa mesma palavra era usada. No Novo Testamento, quando essa palavra, o verbo relacionado a essa palavra é usado em outros textos, é usado em coisas interessantes. Eu vou até usar, eu quero que você leia comigo o exemplo, só para notar como é interessante o uso dela nessa passagem. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Abra lá comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 19. Leia lá, Marcos, capítulo 1, verso 19, diz assim. Está falando de Jesus. E Jesus, passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. A palavra para consertar as redes é da mesma palavra que lá em Efésios está aperfeiçoando os santos. Aqui é consertando as redes, emendando as redes. Se havia uma linha, uma parte quebrada, ele ia lá e consertava. Consertando as redes. O osso quebrado, vai lá, é a palavra. Dois partidos brigados, alguém faz a conciliação, juntou os dois, pelo menos para conciliar, é a mesma palavra. Rede quebrada, consertar. Isso me dá uma ideia muito interessante. E ela aparece também numa outra passagem que eu gostaria que você lesse comigo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Aí nós vamos chegar a uma conclusão para entendermos o que ele quer dizer, que a função do pastor mestre na igreja tem a ver com essa palavra. No capítulo 6 de Gálatas, no verso 1 diz assim, irmãos, se alguém chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós, que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que também não sejas tentado. Agora veja que ele diz aqui, encaminhai o tal com espírito de mansidão. No meio dessa frase aparece a palavrinha de novo, que é, se alguém for pego cometendo um erro na comunidade, na igreja, olha que palavra interessante. Ao invés de nós pegarmos essa pessoa e expulsá-la da igreja, ela tem que ser consertada com espírito de mansidão. Pensando assim, eu tenho que ajudar esse irmão, eu tenho que ajudar essa irmã, eu tenho que consertar o que está quebrado, porque para que não aconteça o mesmo comigo. Mas então veja assim,
Eu não quero pregar sobre esses outros versículos e essas outras que eu coloquei. Só quero extrair o ponto central para nós entendermos quando ele diz que a função é para o aperfeiçoamento, ou o equipar, ou o emendar, o consertar o relacionamento, a vida da comunhão da igreja. Porque os santos é a igreja. Quem são os santos? Os santos não é somente o pastor, o diácono da igreja, os líderes da igreja, não. Os santos é toda a igreja. Quando nós estamos aqui, quando eu estou aqui desse púlpito e trago uma palavra para você, meu irmão, para você, minha irmã, sabe para o que é isso? É para que você possa estar se ajustando. Aonde? Na sua vida particular, pessoal, sim, lógico, mas não só. Mas acima de tudo, na comunhão da igreja. Sabe por quê? Porque aonde existe relacionamentos, aonde existe gente, aonde existem pessoas, a coisa mais fácil que existe de ter é problema de relacionamento. É ou não é verdade? Porque pessoas pensam diferente. Não é assim que às vezes temos até aquele ditado, cada cabeça uma sentença? Quantas vezes, às vezes acontece de você dizer uma coisa com uma intenção, a pessoa te entende diferente e fica até com raiva de você? O que nós temos que entender é que no relacionamento da igreja, se queremos manter a unidade na igreja, nós temos que aprender a consertar relacionamentos. A consertar. Aí, como as redes estavam sendo emendadas, nós temos que aprender a emendar. Às vezes, quando um ossinho quebra, quando uma junta se desjunta, precisa de ser colocado no lugar. Em outras palavras, o que o texto em Efésios está querendo nos transmitir é qual o ensino que está por trás, então, de tudo isso que nós estamos vendo. A ideia básica, o ensino básico é colocar algo de volta na condição que ela deveria estar. Colocar algo de volta, restabelecer algo à condição que ele deveria estar. Pare para pensar o seguinte agora, você, eu, cada um de nós, como parte da igreja de Jesus Cristo. A própria expressão diz parte da igreja de Jesus Cristo. Você tem uma participação na igreja de Jesus Cristo. E a pergunta é, a minha participação está sendo legítima na igreja de Jesus Cristo? Se não, eu estou aqui hoje para justamente dizer isso. Estamos aqui para sermos lembrados do nosso compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos aqui já fizeram um compromisso com Jesus? Quantos já fizeram compromisso com Jesus? O que que o texto de Efésios que nós já meditamos nos diz? Há um só Senhor. Quantos senhores você tem na sua vida? Um só. E esse Senhor chama-se Jesus Cristo. Esse Senhor não é você mesmo. Você não é o Senhor da sua vida. Você não é a senhora da sua vida. O Senhor da sua vida chama-se Jesus Cristo. E se você tem um compromisso com Jesus, então você e eu temos que sempre ali buscar, nós temos que sempre buscar o balanço para vermos como está o nosso compromisso com Jesus Cristo. A função de nós estarmos aqui hoje, a realidade de estarmos aqui hoje tem a ver com isso, para que nós aprendamos que quando há relacionamento, há a possibilidade de se quebrar, há a possibilidade de se desemendar, há a possibilidade de se desjuntar, mas a função pastoral, através do pastoreio e do ensino, é trazer a restauração dos santos. Esse é o trabalho, esse é o servir do pastor na igreja. Buscar que a igreja esteja caminhando em unidade, em comunhão. Qualquer pessoa que provoque a desunião, a desunidade da igreja, que provoque mais a separação do que o congressar, do que o estar junto, isso não é a função, isso não é pastor, isso é mercenário. O que é que Jesus até mesmo fala sobre o bom pastor? O bom pastor é aquele que, como Jesus mesmo diz, busca, cuida das suas ovelhas,
porque o pastor entra pela porta, o ladrão e mercenário pula. Ele pula a porteira, ele pula a cerca para tentar roubar. E quantos que se auto-intitula pastores e pulam para dentro do rebanho e ali só tentam simplesmente saquear as ovelhas. Isso é uma das coisas mais tristes que eu, como pastor, infelizmente tenho visto. Não estou querendo dizer que eu sou o melhor pastor do mundo, não é isso que eu estou dizendo. Mas é triste quando nós vemos pessoas que se chamam de pastores, mas na realidade são mercenários disfarçados de pastores, cuja única coisa que querem fazer é saquear o povo. E a palavra de Deus nos diz que nós temos que ter cuidado com esse tipo de coisa. A palavra está nos dizendo aqui nessa hora que nós devemos buscar todos os dias, a cada dia, a comunhão e a busca da vontade de Deus nas nossas vidas. Porque ele diz, querendo o aperfeiçoamento, o juntar, o equipar, o corrigir, o acertar, o colocar as coisas como elas devem ser feitas. Agora tem a próxima frase diz assim, para a obra do ministério. Parece que soa algo até muito técnico, muito, como se diria, um termo muito religioso parece. Para a obra do ministério, a tradução para do grego para um português mais simples, seria traduzir da seguinte maneira, para que seja feito serviços práticos. Quem é que agora vai fazer a parte do serviço prático? Sabe quem é agora? A igreja. A igreja que é bem instruída, a igreja que recebe o ensino da palavra de Deus, é a igreja que tem prazer de servir a Cristo. Sabe uma das coisas mais tristes também, eu falei, infelizmente, do lado de cá, né, de pessoas que se intitulam pastores e na realidade são mercenários saqueando o povo. Mas sabe uma das coisas mais tristes que acontece também no dia de hoje? É quando nós vemos pessoas que estão na igreja e se você a chama para fazer algo, não para o pastor, não para benefício material, mas para um trabalho que tem um valor espiritual, muito simplesmente rejeita. Não tem disposição para servir a Cristo. Se você recebe a palavra de Cristo na sua vida, você tem que abrir a sua vida para servir. A palavra ministério aqui é uma palavra que na língua grega é uma palavra simples, que significava simplesmente fazer um trabalho prático. É servir com praticidade. Quem recebe o ensino de Cristo tem que ter disposição para servir a Cristo. Pare para meditar agora. Faça uma reflexão mesmo da sua vida agora. E pergunte-se assim, eu tenho disposição para servir a Cristo? Ou se eu sou chamado para fazer um serviço que vai glorificar a Cristo, eu não tenho interesse, eu não tenho tempo, eu tenho outra coisa para fazer, eu não estou bem disposto hoje. Pare para pensar nisso. Você e eu, não importa, não pense assim, não pastor, você que está aí, você que tem que fazer. A minha função eu tenho procurado fazer também sim, tenho buscado me esmerar em fazer, mas você também tem algo agora para fazer. Por isso que eu disse, é para servir a igreja que o pastor está, mas a igreja está aqui para servir a Cristo também. Ser pastor não é ser um empregado de uma repartição, de uma empresa, de um negócio, aonde ele faz lá a sua parte, ganha o seu salário e cada um vai embora para a sua casa porque o pastor já fez o trabalho dele. Não, igreja é um local onde o pastor serve a igreja e a igreja juntamente com o pastor serve a Cristo. Isso é igreja. Qualquer outra coisa parecida com isso, mas que não seja isso, é organização religiosa. E nós não podemos transformar a igreja de Jesus em uma mera organização religiosa. Nós temos que ser igreja de Jesus, dispostos para servir a Jesus Cristo.
sabendo que tudo que você fizer, mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça algo insignificante, mesmo que algo que ninguém mais veja, mas se você fizer para glorificar a Cristo e para a obra de Cristo, pode ter certeza que isso não vai passar em vão na presença de Cristo. É tão interessante que nós, como cristãos, como igreja, muitas vezes não paramos para pensar na seriedade do servir a Cristo. Nós muitas vezes gostamos, e até já brinquei algumas outras vezes, com essa frase que aparece cantado no hino nacional brasileiro: deitado eternamente em berço esplêndido, poeticamente soa bonito. E muitos cristãos acham que tem que estar sempre deitados eternamente num berço esplêndido da graça de Deus. E que porque eu estou deitado no berço da graça de Deus, eu não tenho que fazer mais nada. O Evangelho de Jesus Cristo é um Evangelho que nos chama à responsabilidade com Cristo. Se eu disse que Cristo é o meu Senhor, eu tenho uma responsabilidade com Ele. Uma das parábolas de Jesus, que aparece no capítulo 25 do Evangelho de Mateus, diz que quando Ele vier, na sua glória, Ele vai se assentar como um pastor que separa as ovelhas dos bodes. E Ele vai colocar as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E vai dizer assim para as ovelhas: vinde benditos do meu Pai, e entrai para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas para os bodes Ele vai dizer: apartai-vos de mim. E aí as ovelhas vão dizer assim: Senhor, mas por que nós vamos entrar para o reino agora que já estava preparado, sim? Mas por que eu vou entrar para esse reino? Por que eu, como ovelha, se sou ovelha, o Senhor me colocou de direita, me chamou de ovelha, eu vou entrar? Jesus vai dizer assim, e aí, ao invés de eu só dizer, eu quero que você abra lá agora comigo, abra comigo. Leia, porque é importante a gente também ler, porque quando a gente lê e ouve, a gente grava melhor. Eu sei que você conhece essa parábola já, mas é interessante como ela nos chama a atenção. Capítulo 25, e aí veja o que ele está dizendo a partir do verso 35 agora. Jesus diz assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos, as ovelhas, lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, ou quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Eu acho que a palavra de Cristo é clara e não é difícil de ser entendida aqui, não é verdade? Quando é que você serve a Cristo? É quando você entra para o seu quarto, fica uma semana de jejum e oração, lendo a Bíblia e não atende ninguém. Não estou dizendo que você não faça seu jejum, suas orações e entre no seu quarto para fazer as suas orações e a leitura das Escrituras. Mas isso não é servir a Cristo. Isso é você estabelecer o seu relacionamento de comunhão com Cristo. Servir a Cristo é quando você estende a mão ao necessitado. E é Jesus quem está dizendo. Não me interessa quem quer entender de outra forma, ou quem quer usar teologia X ou dogma Y. O que Jesus está dizendo, que quem vai entrar para o reino que está preparado desde a fundação do mundo, é claro, é para os que o serviram. Fui eu ou é Jesus quem disse isso? Porque alguém diz: não, pastor, salvação é pela graça, não temos que fazer nada, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu conheço essa palavra. Mas você conhece o que vem depois dessa palavra também lá em Efésios? E que fomos chamados para andarmos nas boas obras?
entra para o reino quem serve a Cristo. Porque que reino é esse que você quer entrar que não quer servir ao seu Senhor? Igreja de Cristo é a igreja que é instruída na base das Escrituras do Evangelho de Jesus Cristo. E ao ser instruída, não se omite da sua responsabilidade de servir a Cristo. E servir a Cristo é quando nós servimos uns aos outros nas nossas necessidades. É ou não é verdade? Pare para meditar nisso. Tire aquele ranço. Vou chamar de ranço. Você sabe o que é ranço, não sabe? Aquela comida que já ficou com aquela... Tire aquele ranço da mente. Aquela coisa... eu não quero criticar e dar nomes aqui agora, mas... que olha para o pastor como se o pastor fosse o empregado da igreja, que tem que fazer tudo na igreja. O irmão está chateado com o pastor, porque o pastor não fez isso. Aquela irmã está assim, porque o pastor não sei o quê. A Bíblia diz que nós temos que servir uns aos outros. Eu, como pastor, tenho que te pastorear e te ensinar, e você e eu temos que servir uns aos outros. Você sabe que alguém está sofrendo? Não diga assim, nossa, o pastor até hoje não fez nada, olha lá aquela pessoa lá. Então vai lá e faça algo. Não seja você o ranço. Nossa, aquele irmão lá, olha, está sentado ali sozinho, o pastor até hoje não foi falar uma vez com ele. Então vai lá e fale. Se você está vendo, não é para criticar, é para dar apoio a quem tem necessidade. Porque pastor não é Deus. E se você viu algo, a única coisa que eu tenho certeza, que eu posso afirmar com convicção, não foi para você criticar, foi para você fazer algo. E não ficar sentado olhando, deitado eternamente em berço esplêndido, querendo ser ninado por Deus e pelo pastor e pelos outros, e não ter nada para fazer. Igreja é o local onde nós nos servimos mutuamente. Se você sabe que um irmão e uma irmã precisa de algo, não espere outro fazer, vai e faça. É assim que o Evangelho, que as Escrituras nos ensinam. Agora, se nós só quisermos levar a igreja como uma organização religiosa, não vai dar certo. Por isso dá cada vez mais desarmonia, cada vez mais desencontros e cada vez mais separações. Porque olham como uma organização. Certa vez eu creio que eu já citei esse exemplo aqui. Não vou citar nem nomes, nem locais, mas talvez se alguém que viveu isso em algum momento, quando isso aconteceu, o pastor que compartilhou comigo, não vou dizer qual pastor também, fica tudo no segredo, mas é verdade, não é mentira, é verdade. Mas eu não quero dar nomes, porque são todos conhecidos, então é melhor não dar nomes. Mas certa vez um pastor me disse assim, que quando estava lá na igreja, né, terminando o culto, estava acabando o culto, naquele domingo, o pastor diz assim para um irmão, quando todos já estavam de pé na igreja para fazer, era oração, vamos encerrar com uma oração agradecendo a Deus pelo culto e vamos embora, né? Aí ele olhou para a igreja de pé e viu um irmão e falou assim, irmão, vem até aqui e ore para nós então encerrarmos o culto hoje. O irmão olhou para ele, não sei se irmão, né, ou pelo menos precisa talvez... Não estava a rede quebrada? Eu acho que não tem ossinho quebrado, não tem junta desjuntada. Talvez esse irmão, não é que ele não era um irmão, não estou dizendo que ele não era bode, não estou dizendo que ele é bode, pode ser que era uma ovelha que precisava de tirar uns carrapichos. Mas ele olha para o pastor e diz assim, ore você que é pago para isso. Do meio da igreja. Ore você que é pago para isto. Não sei se eu estou começando a achar que não é ovelha com carrapicho. Está quase chegando a bode mesmo. Ok. Você está entendendo o que eu quero dizer? Que mentalidade é essa? É a mentalidade de que eu não tenho nada, nenhuma responsabilidade com nada e com ninguém. Você e eu somos responsáveis uns pelos outros. Se você sabe que alguém precisa de algo,
Não critique que outros não estão fazendo nada. Faça algo você. Faça algo você. Faça algo você. Faça algo eu. Façamos algo nós. Dá para entender a diferença do que é igreja, do que é organização religiosa? Dá para entender o que é igreja e o que é um clube onde pessoas se reúnem, que pagam a sua membresia do clube e que acham que têm direitos para exigir porque pagam em dia a sua mensalidade? Isso não é igreja, isso é clube. E a função minha hoje aqui é lembrar que nós somos igreja de Jesus Cristo. E se queremos ver o reino de Deus na sua glória, Jesus é quem diz: sirva-me. E como eu e você servimos a Cristo? Quando servimos, como Jesus diz, quando fizeste isso a um destes meus pequeninos irmãos. Fazer algo para alguém que é de Cristo é fazer para Cristo. Não fazer algo para alguém que é de Cristo é não fazer para Cristo. E você, acabou a parábola aí? Não. Veja que eu quero encerrar a leitura da parábola aqui. Chegamos a um ponto também de conclusão para essa meditação de hoje. No capítulo 25, verso 41 do Evangelho de Mateus, ele continua dizendo assim: então dirá também os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Essa é uma palavra tão forte. Aos que estiverem à esquerda: porque tive fome, não me destes de comer. Tive sede, não me destes de beber. Para pensar só um pouquinho comigo aqui antes da gente continuar até ler. Como é que você imagine que você tem uma pessoa na tua porta que pede comida? Ele não está te pedindo dinheiro para comprar um copo de cachaça. Ele está querendo me dar nem que seja um pedaço de pão. Eu estou com fome, me dá pão. Eu estou com sede. Imagina aquele dia de calor intenso. Alguém na sua porta diz: eu estou morrendo de sede, me dá um copo d'água. Você olha para essa pessoa e diz: vá você comprar o teu pão, vá você buscar a tua água, e fecha a porta na cara da pessoa. Você acha que é demais? Você acha que isso é terrível? Eu espero que ache. Eu espero que você concorde que isso é terrível. Se alguém me pedir um dinheirinho para comprar mais um copo de cachaça, eu não vou dar, não. Mas se alguém me pedir água, eu vou dar. Se alguém me pedir dinheiro para comprar mais um maço de cigarro ou mais um cigarro, eu não vou dar, não. Mas se falar: eu preciso de comer um pedaço de pão, eu posso dar até o sanduíche. E não é porque eu sou melhor, porque eu creio que nós todos devemos ser assim. E o interessante é que muitas vezes, quanto mais se tem, menos está disposto a dar. Quanto mais se tem, menos as pessoas se tornam dispostas a dar, porque se tornam mais gananciosas. Tem um vídeo que roda pela internet que eu achei fantástico, onde a pessoa chega, tem várias pessoas assim, aqui, me parece que aqui nos Estados Unidos não deu para identificar muito bem o local, mas você vê a filmagem, é muito bem feita, foi programado, lógico, perto do local que pessoas estão comendo, compram pizza, sempre assim na rua mesmo, e começam a comer na rua, né, no verão. Aí ele chega para uma pessoa e diz: nossa, eu estou com fome, você podia me dar um pedaço dessa pizza sua? Aí o cara olha para ele assim: não, da minha pizza? E ele com um pedaço de pizza: não dá pizza, não dá, não compartilhe. E ele pede para várias pessoas, e as pessoas não. Acha aquilo muito estranho, alguém chegar e pedir um pedaço da pizza, uma pizza. Aí, o que eles fazem? Aí já está programado, tem uma pessoa, programado o quê? Foi lá, comprou uma caixa de pizza e deu para uma pessoa que estava sentada, um homeless. Dá a pizza para aquele homem. Aí o mesmo que pediu para os outros, que compraram a sua pizza, estava bem vestidinho, ele senta do lado desse homeless e fala assim: mas eu estou com uma fome, você me dá um pedaço da sua pizza? Ele abre a caixa e divide a pizza com o homem. Porque muitos deveriam pensar assim: não, ele deveria guardar porque ele não sabe se amanhã vai ter, não é? Ele compartilha. Pare para pensar o seguinte com isso:
Você já imaginou o quanto Cristo tem concedido para cada um de nós? Sim ou não? Eu te fiz uma pergunta. Eu vi que muitos ficaram com a minha metáfora que eu gosto de usar quando eu olho pessoas assim, né? Com cara de corujinha. Vou repetir. Você já imaginou, parou para pensar o quanto Cristo tem concedido para a sua vida? Quantos tem recebido da graça, da misericórdia de Cristo na sua vida? O que Cristo agora pede? Me sirva. Só que Cristo não é aquele que pede para ser servido como o rei egoísta, soberbo. Ele fala, me sirva fazendo o seguinte, sirva aos meus que têm necessidade, faça algo por eles. É assim que você me serve. Porque tive fome, me deste de comer. Tive sede, me deste de beber. Mas os da esquerda diz, de vocês eu quero distância. Isso é Cristo falando, de vocês eu quero distância. Por quê, Senhor? Porque tive fome e vocês não me deram nada para comer. Eu tive sede, não me deram o que beber. No verso 42 ele continua, sendo estrangeiro não me recolhestes. E uma das coisas que me chama muito a atenção, por favor, não quero politizar nada aqui nesse instante, jamais, não é a minha intenção, porque eu sou pastor, estou falando do Evangelho, mas uma coisa que me deixa extremamente preocupada é quando eu ouço e vejo pessoas, eu sei que tem coisas certas, coisas erradas e coisas muito erradas no meio, por isso que eu disse, não quero fazer disso um discurso político, mas eu fico extremamente preocupado quando eu vejo um país como esse, que é um país formado de imigrantes, achar que todos os imigrantes são pessoas mal-vindas a esse país. Cuidado, não quero politizar, mas eu espero que você entenda o que eu estou falando. Porque quando estrangeiro, não quiseste me receber, não me quiseste receber, é a palavra que ele diz, sendo estrangeiro. A palavra, a expressão, acho que é muito clara, não tem muito segredo, não precisa nem explicar o que realmente está dizendo. Não me recolheste, estando nu, não me vestiste, enfermo e na prisão, não me visitaste. Então eles também lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes a mim. Jesus é claro ou não? Eu não vou perguntar se eu sou claro, porque às vezes eu sou obscuro. Eu estou perguntando, Jesus é claro ou não? Se você é a igreja, você foi chamado para servir a Cristo. E servimos a Cristo, né? Quando a gente vem para o culto, damos glória a Deus, batemos palmas, cantamos, oramos e pregamos e vamos embora. Servimos a Cristo, depois de cultuarmos ao Senhor, porque o vir aqui a esse local é prestar um culto ao Senhor. E nós devemos cultuar o Senhor. Quantos concordam comigo? Esse momento não é perdido. Às vezes eu ouço pessoas nos dias de hoje, me permitam, hoje eu não estou pregando, hoje eu estou desabafando. Às vezes eu vejo pessoas criticando a igreja, não precisa de ir em culto não, porque a gente serve a Deus, pode servir a Deus em casa. É verdade, você não só pode, como deve servir a Deus em sua casa. Não, se eu não for no culto, não tem problema não, porque culto às vezes é aquela coisa só religiosa, formal. Isso é se o seu coração é formal e religioso. Porque se você veio para cá para estar junto comigo, junto com o seu irmão, junto com a sua irmã, para cantar louvores ao Senhor, você não está fazendo um culto religioso, formal, você está adorando a Deus juntamente com o seu irmão e a sua irmã. E isso é que vai te enriquecer, isso é que vai te fortalecer, isso é que vai te alimentar, para que quando você sair, você possa estender a mão ao necessitado, vestir ao que está nu, dar um copo d'água para quem tem sede. É para isso que você está aqui hoje, para ouvir essa palavra que eu estou te dizendo agora. Eu tenho certeza que se você estivesse em casa assistindo televisão, você não estaria ouvindo essa palavra que eu estou te dizendo aqui agora.
E essa palavra que eu estou te dizendo, digo para você e digo-a para mim, porque ela volta, é um reflexo. É por isso que a igreja é importante, é por isso que o cultuar neste local é importante, porque se nós negligenciarmos isso aqui, fique um ano sem vir aqui. Fique um ano sem vir. E eu quero ver se você vai continuar realmente com disposição para servir a Deus. Duvido. Desculpa dizer, mas duvido. Porque é na comunhão dos santos é que você é corrigido quando está errado. É na comunhão dos santos, quando a rede está quebrada, ela é emendada. Quando está desunido, é unido. É na comunhão dos santos que se manifesta também na comunhão através do cultuar a Deus. Portanto, não entre nessa onda de criticar e falar mal, de cultuar a Deus em comunidade, em comunhão com seu irmão e a sua irmã, porque esse momento é um momento de adoração na presença de Deus e de instrução para o seu coração. Eu queria ver se fechassem todos os templos que existem hoje nos Estados Unidos. Todos. Os que advogam que não há necessidade de templo, porque templo é coisa para religioso. Feche todos os templos. E eu quero ver se vamos abrir mais corações para servir a Deus com sinceridade. Não acredito que isso vai acontecer. Não acredito. Se tem quem está indo para os templos como mero religioso, problema dele, espero que ele abra o seu coração para entender o Evangelho de Jesus Cristo. Mas boa coisa é quando a gente se reúne para ser instruído pela palavra, ser enriquecido pela presença da comunhão dos santos uns com os outros, da presença de Deus, e sairmos para servir a Cristo Jesus lá fora. Isso é verdade. E repito, não vamos servir a Cristo se só viermos para o culto. Cultuar é bom, importante e necessário, mas vamos servir a Cristo quando formos lá para fora. É lá o local do nosso servir, do nosso ministério, do nosso trabalho para Jesus Cristo. Se você entender só isso hoje, eu ganhei o meu dia. E todo o suorzinho que está escorrendo aqui, mesmo que pouquinho, e mesmo toda a saliva que eu já gastei até agora, se você entender só isso, eu venho para adorar a Deus num culto, juntamente com meu irmão e com a minha irmã, para receber a palavra da instrução de Cristo e para sair e servir a Jesus Cristo. Fique de pé comigo nesse instante. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos nesse momento. Curva a sua cabeça, feche os olhos. A palavra diz: o pastor e mestre instrui, conserta com o ensino, corrige, emenda os santos, para que os santos possam também servir, trabalhar, serviço prático. Coloque-se como santo, como santa de Jesus Cristo, porque você faz parte da igreja de Jesus. Sirvamos uns aos outros e estendamos isso a todos que têm necessidade e que estão próximos de nós. Senhor, queremos te adorar e te glorificar, porque só o Senhor é o Senhor da igreja. Só o Senhor é o Senhor da vida de cada um de nós. Temos um compromisso com o Senhor. Por isso declaramos que há um só Senhor. Há uma só fé. Fé é compromisso com o Senhor. E esse compromisso se manifesta através do te servir, como a tua palavra mesmo nos ensina no Evangelho, e servir a quem tem necessidade. Senhor, livra-nos de acharmos, de pensarmos de que porque somos teus filhos, somos teus servos também, já alcançamos do Senhor a graça, por tua misericórdia, que agora nós simplesmente precisamos de ficar deitados, sem nada o que fazer. A tua palavra nos alerta que igreja que tem compromisso com Cristo é igreja que está disposta a servir a Cristo. Desperta-nos cada dia após dia, Senhor. E que em nome de Jesus, tudo o que fizermos, que nós no final digamos toda a honra, toda a glória ao nome do Senhor Jesus. Porque fazemos o que fazemos, não porque podemos,
mas porque o teu Espírito nos capacita. Então, ao Senhor, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Quer aplaudir? Aplauda ao Senhor, mas com força então. Dê uma salva de palmas para glorificar e agradecer e engrandecer ao Senhor. Aleluia. Vamos cantar.